Glória a Deus. Então, Efésios 4, versículo 4, diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Glória a Deus. Olha que interessante, né? Aí alguém fala assim, mas e esse aí um só batismo? Esse um só batismo é aquele de mergulhar. Ah, mas quantas vezes a pessoa pode ser batizada? Responde aí, Danilo. Quantas vezes a pessoa pode ser batizada? Pois é, um só batismo. Se é um só batismo, a pessoa pode batizar 2 vezes, 3 vezes, de acordo com a fé dela. Um só batismo aqui, ó, está dizendo o batismo de mergulhar nas águas. Um só batismo. Porque tem pessoas que foram batizadas em igrejas que na verdade não são igrejas que servem o Senhor. Mas o batismo que eles fizeram igualmente aos que os evangélicos fazem, do mesmo jeito como Jesus ensinou. Só que não tem validade, porque aquele batismo não foi feito no evangelho. Está me entendendo? Foi feito em seitas. E em seitas tem que ser tudo apagado. Está me entendendo? Tem pessoas que batizam certinho, do jeito que Jesus ensinou. Mas não são evangélicos. Imitações. Estão entendendo? Lembrando que Satanás é muito imitador. E outra, e enganador. É o que está escrito, né? E não esquece, a gente tem que saber o que está falando. Então aqui nós vemos, sabendo aqui que, no 6, um só Deus. Jesus não é Deus? Claro que é. Ele mesmo afirma: eu e o Pai somos um só. Eu no Pai e o Pai em mim. Quem crê em mim também crê no Pai. Não é verdade? Quem crê no Pai crê em mim. Você vê que ele fala até para Filipe, né? Quem vê o Pai, quem me vê, Filipe, vê o Pai. Porque o Pai está nele, nunca deixou ele só. É para a gente não ficar com 2 pensamentos. Temos que conhecer a verdade mesmo. Sete. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Viu interessante? Foi dada segundo o dom de Cristo. Então você vê que não foi porque nós merecíamos, né? Pelo contrário, nós merecíamos a morte, todos nós, né? Então, para conhecer a palavra da verdade, tem que ser assim, né? Dessa maneira, não tem outro jeito, sabendo nós que é o Senhor. Então, a gente vê aqui que há um só corpo e um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Né? Então nós sabemos que aqui só é um só Deus, não tem 3 não, como é ensinado pelo mundo não. Conseguiu entender, Paulinho? Sim. Não tem 3. É por isso que tem muitos evangélicos aí, principalmente os das assembleias, porque é verdade, né? Principalmente os das assembleias,
Esse é o que eu tenho conhecimento, é os que são mais nisso. Para eles tem trindade, mas não tem. Aí eles buscam se justificar pelo erro, dizendo sobre 3 testifica nos céus e 3 na terra. Nós sabemos, está certa a palavra ali, 3 quer dizer que é os 3 mesmo, mas não está dizendo ali que é trindade, não. O Senhor nunca disse que eles são 3. Disse? Que tem 3 deuses? Não. Está dizendo, mas tem Deus? Tem, irmão. Tem o Espírito Santo? Tem, o Espírito Santo é de quem? De Deus. E tem a palavra, que é Jesus, né? Nele também. E lembrando que Ele mesmo, é Ele que deu a vida para nos salvar. Deu o seu único filho, não é verdade? Que é a vida. A vida é para todos aqueles que nele crê. Se não crê, não tem vida. João, capítulo 1. Tem mais aqui nesse Efésios, entendeu? Mas vamos só no que está escrito aqui, para ficar mais fácil. João 1. Lá para trás. João, capítulo 1. Versículo 2. Versículo? Ele. Amém, espero. É o João, Não é 1 João, não, é João. João, capítulo 1, versículo 2. Mas vamos pegar o versículo 1, que é para ficar mais completo. Amém? Olha lá. No princípio, no início, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Pronto. Um só Deus. Amém? Mas aqui está vendo Jesus. Sim, Jesus é Deus também. Mas não é 2 não. É um só. Amém? Lembra que aqui, no começo eu falo, no princípio era o Verbo. Era quem? O Verbo. Mas quem é esse Verbo? Deus. Lembra que aqui ele não tinha nem pai nem mãe. Essa não é. Não tem genealogia, né? E Deus era filho de quem? De ninguém. Essa não é. É Deus, meu filho. E o Verbo estava com Deus. Jesus Cristo é Deus. Não é assim? Estava com Deus, o Pai. E o Verbo era Deus. Viu que depois ele mesmo envia Jesus ao mundo para salvar? E não para condenar. Deu o seu único filho por amor de nós, né? Sendo nós ainda pecadores. Que a dificuldade que muitos têm é de entender estas palavras. E quando a pessoa tem dificuldade, é porque ela não para com atenção para ouvir. E buscar ler, entender cada palavra. Porque já começa dizendo que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Aí já fala assim, peraí, e o Verbo estava com Deus. Então nós vemos aqui Jesus e Deus o Pai, não é assim? Só que Jesus é Deus. Lembra que Ele mesmo deu, olha a atenção aqui, deu a si mesmo, por amor de nós, e sendo nós ainda, glória a Deus, viu? Que é de difícil interpretação, como muitas partes na Escritura, que está escrito dessas formas,
que fica difícil mesmo a interpretação. Mas se nós ficar atento para ouvir e ler o que está escrito, a gente vai entender, porque o Espírito ajuda a gente nessas coisas. É como nós, Paulinho. Em nós, querendo nós ou não, em nós também há três. Olha no Danilo, eu olho para ele e eu vejo o corpo dele. Mas tem algo mais nele ainda. Além de ter nele o corpo dele, ele tem dentro dele, desse corpo, ele tem a alma, que é a vida, e o Espírito que fala nele. Viu? Isso, meu Paulinho, olha aí, ó. Corpo, alma e Espírito. Olha o que a palavra diz. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então ele é Deus, é um só, não tem três. E quem vê Jesus, vê Deus. Tem como? Lembra que Jesus sempre explicou isso, até para os apóstolos, né, primeiramente, né? Filipe, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um só, não tem dois, não, quer dizer, não tem três, né? E ele fala que há três nos céus e três na terra, testificando, por causa que testemunhas só têm validade desta maneira mesmo. Não vê que nós mesmos também, aqui na terra, para testemunhar contra alguém, tem que ser três. 2 ou mais testemunhas. Esquece isso não. Vai narrar um documento, tá lá, arruma 3 testemunhas. No mínimo 2. Viu? Se for para a morte, vai tanto um como o outro. Se for mentira, vai todos os dois. Lembra que Jesus explica isso, né? Se um cego dirigir o outro, conduzir outro cego, vai cair os dois no mesmo buraco. Os mentirosos também vão fazer assim. Vão cair todos eles no mesmo buraco. É o que está escrito. Olha lá. 2. Ele estava no princípio com Deus. Então nós vemos, Jesus estava no começo com Deus. E aqui nós vemos 2. Ah, mas como é que ele diz um só? Pois é. Percebeu como eu falei, ó? E não somente eu, tem apóstolo que fala também. É um texto de difícil interpretação, mas você tem que entender o que Jesus tem falado. Falou isso para os apóstolos, que ele e o Pai eram um só. E nós sabemos que é um só. Quando alguém fala a verdade, ele falou a verdade, que Jesus Cristo é o Senhor, ele não falou por causa da carne dele, mas pelo Espírito de Deus. Viu? Se o Espírito de Deus não tivesse falado isso na boca dele, ele não poderia ter falado. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito. Viu? Três. Todas as coisas foram feitas por Ele. Todas as coisas? Olha como é difícil a interpretação. Por Ele, quer ver? Ó? Por Ele quem, Danilo? Isso. Viu? Por Ele. Se você me falar Jesus, eu falo assim, sim, Danilo, é verdade. Mas aqui, Jesus aqui é Deus. É ou não é? Como eu estou falando aqui, é que são palavras de difícil interpretação. Mas quem tem conhecimento da palavra de Deus, sabe que realmente aqui, Jesus é Deus. Olha lá. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Ó, quem é que fez aqui? Jesus, né? Deus. É só pegar lá de Gênesis, a criação, né? Ou não?
Vamos dar uma olhadinha só para nós ver? Olha lá. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Que é para a gente ver o que nós estamos lendo, que realmente é de difícil interpretação. Por isso que a gente tem que saber bem o que está falando. E tem pessoas que batem contra a gente ainda. Mas a palavra é uma só. É de difícil interpretação? É. Capítulo 1, primeira página. Olha só. Gênesis 1, versículo 1. Glória a Deus. Só esse versículo. Olha lá. No princípio, exatamente o que nós estamos lendo agora, né? Olha lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas você olha lá no Novo, você vê os dois. Jesus é Deus. Nada foi feito sem Ele, e por Ele foram feitos, aleluia, glória a Deus, e por Ele foram feitas todas as coisas, e tudo quanto lhe apraz, Ele o fez. Eu postei agora à noite uma frase, tudo veio do Senhor. Isso. O diabo, nem a chave do inferno o diabo tem. É isso mesmo. Tudo é permissão de Deus. Porque uma simples coisa ontem que eu fui fazer, eu encontrei, acho que era, eu não sei que bicho que é aquele lá, se é higuera, se é um bicho branco. E eu peguei, eu achei bonito, eu falei, moço, posso filmar? Ele falou, pode. Aí ele falou, passa a mão aqui, ó, que ele gosta aqui, ó. Aí eu fiz assim, né? Aí eu peguei, terminei a filmagem, aí eu tava já indo embora. Aí eu peguei e falei assim, tipo, vou tirar uma foto. Só que aí eu peguei o celular assim e falei assim, acho que eu vou tirar uma foto. Aí fiz assim, tirei a foto de lembrança. Aí ele pegou e falou assim, rapaz, você falou foto? Ele escutou. Na hora que ele falou assim, ele escutou, o bicho fez assim, ó, e olhou para a câmera. Aí eu falei, não é normal isso. Viu? Então nós vemos aqui agora, voltando para João, capítulo 1. Então você vê, né? Ele estava no 2 aqui, ó, João 1, 2. Ele estava no princípio com Deus. 3. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, glória a Deus, viu aí? E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Lembrando que em Gênesis também, naquele mesmo capítulo, a gente vê ali, Deus o Pai, falando assim com Jesus, façamos o homem segundo a nossa imagem. Viu? Não é assim? Olha, bateu 100% ou não? Sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Quatro. Nele estava a vida. Nele quem? Jesus. Aleluia, glória a Deus. Viram aí? No versículo 4, ó. Nele, em Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens, até o dia de hoje, né? Alumia todo aquele que vem ao mundo. Jesus, Ele é Deus, amém? 5. E a luz resplandece nas trevas. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. E não mesmo. 6. Houve um homem enviado de Deus. Não dava para ele mesmo estudar e fazer essas coisas. João Batista, né? Olha lá. Houve um homem enviado de Deus,
cujo nome era João. 7. Este João, veio para testemunho, para que testificasse da luz. Viu? Ué, mas como se ele não sabia quem era Jesus? E sendo que Jesus não estava no mundo quando ele veio, porque ele veio primeiro, né? Primeiro nasceu João Batista, para depois nascer Jesus de Maria, não é verdade? E outra, e eles eram primos, todavia, assim falando de mulher, né? Nascimento. Como também Jesus tinha irmãos, Tiago, Judas, João e mais algumas mulheres também. A gente tem que aprender isso. Os apóstolos. Hã? Os apóstolos. Esse que estou falando aqui é apóstolos. Então vamos lá. 7. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, ou seja, testificasse de Jesus. E ele testificou, não é verdade? Para que todos crescem por ele. Para que todos crescem por ele. 8. Não era ele a luz. João Batista não era Deus, não era Jesus, não era o profeta, né? Que viria conforme Israel esperava. Olha lá. Mas veio para que testificasse de Jesus, da luz. E lembra que quando Jesus aparece, assim que ele vem, ele fala. Nove. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo, como eu acabei de falar. Não foi assim que eu falei? 10. Estava no mundo Jesus, e o mundo foi feito por ele. Glória a Deus. Viu aí? Estão entendendo agora aí? Porque não poderia falar assim, ó, não, o mundo foi feito por Jesus. Não. Tinha que falar assim, ó, por Deus. Não, meu filho, por ele mesmo. Porque ele é Deus. Olha, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Não é verdade? Todos que vêm à luz, todos que vêm ao chamado, né, de Deus, são chamados filhos de Deus. E não filhos de Jesus. Olha, pode ver isso. Mas diz a palavra que Jesus é o que nosso? Aê, glória a Deus. Não é de difícil interpretação mesmo? Por isso que a Bíblia foi feita para quem é chamado. Quem não é chamado pode até ler. Não, isso, as trevas não podem compreendê-la. Entenderam? Aí, meu Danilo, impossível.